Olá, gente, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos começar aí uma live que eu tô esperando há muito tempo. Tenho certeza que todo mundo tá numa expectativa gigante com essa live, que é com o Dr. João Paulo, geneticista. Vou esperar ele pedir a solicitação aqui, tá? Enquanto ele não entra, vocês esperam só um minutinho que ele já deve estar chegando. Aproveita e divulga para todo mundo para poder participar desse momento legal. Vamos ver aqui. O João entrou aqui, vamos ver se eu consigo aceitá-lo. Vamos ver se a gente consegue aqui agora. João, tá me ouvindo? Agora deu. Oi, boa noite, tudo bem? E aí, Luana, tudo bem? Tudo jóia. Um enorme prazer dividir a tela aqui com você. É uma honra muito Eu grande. te agradeço o convite. De antemão, assim, agradecer. Eu que tenho que agradecer de você ter aceitado, disponibilizado aí um tempinho na sua agenda. Muito corrida, por sinal. E para mim, realmente é uma honra. Só para a gente poder contextualizar um pouquinho, toda vez que eu posto alguma coisa no meu Instagram, né, do Rafa, da parte genética, eu sempre recebo muitas perguntas. E desde então eu venho ficando aí no seu pé um pouquinho para você vir contar pra gente, né? O que é genética, o que tem a ver com autismo, uma série de perguntas. E aí essa última vez, agora que eu abri uma caixinha, quando eu divulguei a live, nós recebemos 127 perguntas. Tá preparado para responder tudo? Só isso para Vamos você tentar. responder, nada além. Eu até brinquei, falei que a gente vai precisar de umas 30 horas para dar conta de realmente responder tudo isso. Então, o que eu resolvi fazer? Diante dessa demanda que foi, para mim, assustadora, eu tentei selecionar algumas perguntas que a gente conseguiria explicar, vamos dizer assim, de uma forma mais geral sobre o que a genética tem a ver com o autismo. E, em cima disso, a gente tentar assim, pegar uma ou duas perguntas mais particulares, porque até pelo fato de ser também da área de saúde, eu entendo que vai ser um pouco mais difícil a gente responder essas perguntas mais particulares, né? Então eu tentei fazer um roteiro aí com que a gente colocasse perguntas mais gerais. Só que antes eu preciso apresentar quem que é essa pessoa que está junto comigo aqui, né? Que não é pouca coisa. Bom, para quem não conhece, gente, mentira, porque todo mundo que eu divulguei falou assim: nossa, você vai fazer live com o João, eu quero também. Tá vendo? Para quem não conhece, o João, ele é médico especialista em genética médica pela Federal, geneticista na Unimed BH, na CEPS Oncologia e no Hospital Felício Roxo, e também especialista em anestesiologia pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Conta aí para mim, João, quer complementar mais alguma coisa na sua formação? Fala um pouquinho aí pra gente. E médico dos seus filhos. Talvez o mais importante, né? Essa é a sua principal função. Mas você já apresentou muito bem aí. E agradeço mais uma vez a confiança. Muito bom. Então, como você falou aí, né? Você é o responsável hoje por meu bem maior, né? Os meus dois filhos. O Rafa, ele tem uma microdeleção genética. E eu brinco que se não fosse você, talvez a gente ainda estaria muito sem rumo, até mesmo para o diagnóstico de autismo. Então, só para a gente poder contextualizar um pouquinho, ele veio aí de um histórico de febres recorrentes e que ninguém descobria nada, passou por uma testagem inicial de genética, como cariótipo, cisfrágil, entre outros, e foi onde a gente te conheceu, né? E aí você solicitou um exame para ele que conseguiu delimitar ali que ele tem uma microdeleção genética. Conta pra gente o que é essa microdeleção genética e o que ela tem a ver com o autismo. O Rafa, ele foi avaliado, tem uns 3 anos, não foi, Luana? 4 já, tá? Tem 4 anos? 4 anos já.
o Rafa, ele foi encaminhado pela doutora Suzana, e aí a gente se conheceu devido ao atraso. Enquanto eu estou falando com você, eu estou fazendo o exame dele e tudo mais que o Cortou pessoal seu áudio, perguntou, João. ok? Está conseguindo me ouvir direito? Uhum. Sim, agora sim. Luana? João, pode falar. Agora sim. Eu tô Sim, te agora eu tô ouvindo. escutando. O Rafa, ele foi encaminhado, como a maioria das crianças são, por causa de um atraso em desenvolvimento da fala, geralmente é a primeira coisa que a mãe nota, e algumas alterações inespecíficas. E diante disso, a gente tinha um protocolo, apesar de ser há 4 anos atrás, a gente já tinha as ferramentas que a gente utiliza hoje em dia, que são as mais avançadas, vamos dizer assim, do ponto de vista genético, que foi o que modificou totalmente o tratamento. Talvez por isso que muitas mães não sabiam que existia esse tipo de investigação, porque a ferramenta que a gente utiliza hoje tem 4 anos, e o Rafa pegou o início dela. O Rafa, primeiro, ele fez uma avaliação da integridade do DNA dele, que foi a análise citogenética, que é o cariótipo, que mostra se todos os cromossomos estão lá. E após isso, o protocolo de investigação com criança que tem suspeita de autismo tem que fazer uma análise só do cromossomo X, de um gene específico, para ver se não tem uma alteração que só daria em homem. Isso faz parte do protocolo da Agência Nacional de Saúde. E a maioria das crianças passam desse protocolo sem nenhuma conclusão, porque seriam alterações mais grandes, né, que seriam graves. E aí o Rafa passou para a hibridização genômica comparativa, que detectou a tal microdeleção do Rafa, que nada mais é que quando falta um pedaço muito pequeno do DNA. Esse exame permite detectar se tem pedaços a mais ou a menos, numa escala molecular. Esse foi o grande divisor de águas. Inclusive, com o seu estado de espírito, você conseguiu entender muito bem na época, e o que acontece muito, e é difícil passar para as mães hoje, que a alteração do Rafa era tão pequena que é uma alteração nova. Aí, isso é uma coisa que aflige muito as mães, que é o que meu filho tem, e às vezes o exame traz a resposta, só que não tem nenhuma referência do que ele tem. Não vai ter nenhum paciente que você vai encontrar na rua ou paciente conhecido que vai ter aquilo ali. Inclusive, se falar o que é um CGH array, uma hibridização genômica, ninguém vai saber do que se trata, inclusive médicos. A do Rafa era tão pequena que aí aconteceu outra coisa. O resultado era incerto. E aí, quando o resultado é incerto, você passa para uma outra etapa que investiga os pais para comparar. Esse momento é um pouco de aflição, porque pode ser que a deleção venha de algum dos genitores e ela pode sofrer alteração de tamanho quando passa de geração. No caso do Rafa, como era de se esperar, era um caso novo. Às vezes acontece da mãe querer investigar outro filho, né? Aí a gente... Pois é. Nem vou falar que mãe que pede isso. Convencer... A gente tenta convencer o tanto que pode, mas a indicação é no paciente que tem a alteração. E, enfim, a investigação hoje, apesar de ela ter um protocolo que abarca muitos tipos de criança, e a primeira queixa quando a mãe chega no consultório sempre é a suspeita de autismo, e autismo engloba vários e vários sintomas, ele traz várias e várias respostas que podem ser muito conclusivas ou pode dar só um direcionamento para a gente. O caso do Rafa, inclusive, né, João, traz hoje, assim, quando a gente teve lá 4 anos atrás, eu lembro que, assim, eu saí do consultório, igual você falou, arrasada, porque é uma coisa muito incerta. E hoje, assim, a parte da genética se tornou um norte mesmo pra gente, porque a cada ano vai se atualizando, vai tendo novas informações. E aí, assim, toda vez que a gente vai no consultório, que você tem uma nova informação, aí já é na minha leiguice, tá? A gente percebe que a genética tem evoluído de uma forma muito bacana e antecipa muita coisa. No Rafa, por exemplo, antecipou aí problema cardíaco, problema respiratório, porque aos poucos a gente vai conseguindo construir essa literatura médica com novos casos.
Então, eu já vou aproveitar e já vou te fazer uma pergunta diante dessa questão do Rafa. É assim, tem um protocolo, né? Igual você falou, normalmente as pessoas chegam com um atraso de linguagem, alguma coisa assim. Tem algum protocolo que a gente consiga fazer da genética? Tem que seguir isso, isso e isso. Você já falou um pouquinho pra gente, mas eu queria que você explicasse melhor. E assim, quando eu tenho esse resultado, eu preciso desesperar? O que que eu preciso fazer com o exame genético, né? Assim, quais são os exames que eu preciso fazer e o que que eu preciso fazer quando eu tenho esse resultado desses exames? Bom, a mãe nunca pode desesperar, pelo menos na frente da criança. Segundo ponto, o protocolo Sim, existe a gente tenta. para rastrear alterações. A parte que o protocolo gera mais dúvida é que ele realmente tem um passo a passo. Não adianta a gente partir para um exame avançado se a integridade do DNA está toda alterada, um cromossomo todo alterado. Então, lógico, vai dar uma alteração pequena. Então, você tem que sempre ir de longe para perto, e isso gera um pouco de angústia, porque na primeira consulta a gente vira e fala, olha, isso aqui demora pelo menos 6 meses. Então, o protocolo tem, basicamente, são olhar Muito, né? Até o resultado do exame é muito demorado, né? 40 dias no mínimo. Achar uma variante incerta no DNA, tem que fazer os pais, que demora mais um pouco. Então, tem que fazer a análise da integridade do DNA, tem que fazer a pesquisa do X frágil. Essa pesquisa, a gente até questiona se ela tem que entrar no meio desse protocolo mesmo, porque a maioria das vezes vem negativo, e depois tem que passar para o CGH. E pode ser que, dependendo da criança, a gente desvia antes do CGH e vai para uma alteração mais específica. O Rafa não passou por isso, mas tem crianças que a gente já pensa em alguma hipótese mais direcionada e o CGH acaba ficando para depois. Fazendo o diagnóstico, a parte Então, mais importante aí, pode falar. não pode falar. Fazendo o diagnóstico? Não, pode Fazendo o concluir. diagnóstico, a mãe não pode esperar, porque nós estamos falando da questão do autismo, mesmo se o resultado vier positivo, não quer dizer que isso define o quadro clínico da criança, o que ela vai ser quando ela estiver mais velha. Lógico que se o resultado for uma alteração muito grande, é possível uma repercussão grande no todo o sistema orgânico da criança. Porém, tudo vai depender da abordagem multidisciplinar, vai depender da psicologia, vai depender da terapia ocupacional, da fono e, às vezes, se necessário, fisioterapia, psicopedagogia e qualquer profissional aí tem as ecoterapias que as crianças fazem. Isso é o que vai definir mais. O problema é que, como a suspeita tem que ser precoce, próximo aos 2 anos, para ter essa abordagem multidisciplinar, isso gera muita angústia, porque a mãe está conhecendo o filho dela. Tem muita coisa que é da criança. E tem que tomar cuidado, eu acho que isso é o principal, da criança não virar a doença. Uma suspeita de uma alteração e não o contrário. Deu para responder? Travou, João. É uma criança o quê? Travou, desculpa. É uma criança que tem uma alteração. A alteração não pode se sobrepor à criança. Ela não pode ficar estigmatizada. Você está falando aí dessa parte do acompanhamento multidisciplinar. O que eu percebo é assim, quanto mais precoce a gente inicia esse processo, realmente a gente tem um prognóstico muito melhor. Agora falando nem como mãe, como profissional mesmo. E muitas vezes chega no consultório aquela pessoa angustiada porque meu filho tem um atraso, meu filho tem alguma questão e eu quero um diagnóstico a todo custo. Eu ultimamente tenho encaminhado tanto para o neuro quanto para a genética. Justamente para ver se a gente consegue minimizar essa angústia, porque a gente sabe que o processo de investigação genética é um processo mais prolongado, né? Não é uma coisa que você vai lá no consultório, fez o exame, uma semana você tem um diagnóstico. Existe, me esclarece aí também, se tem assim algum cromossomo específico para o autismo? Não. É igual no caso do Rafa, a gente tem ali alguns relatos, muito poucos na literatura, que direcionam para um autismo, né? Então, por isso que a gente fechou esse diagnóstico de autismo. Hoje, tem aí alguma... se criança vier com alteração nisso, 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 ela tem o autismo? Porque a gente sabe que o autismo é um diagnóstico clínico, mas com o avanço da genética, talvez a gente já consiga catalogar aí algum gene específico, alguma coisa desse tipo? Sim, cerca de 20 a 30% dos autistas têm uma causa genética bem definida. Só que como são 22 mil genes, eu costumo dizer que para ter algum tipo de alteração, o DNA pode
Então, se o DNA estiver alterado, pode dar qualquer coisa. Se tiver um quadro clínico de autismo e uma alteração nova no DNA, ou uma alteração maior já previamente descrita, aquilo ali pode ser a causa, mas não tem um cromossomo específico, não. Tentando responder mais ou menos, um pouco mais direcionado, um que tem maior probabilidade de ter alguma relação com o autismo, uma alteração no cromossomo X em homem. Tanto que tem até o próprio X frágil, que seria um gene só alterado, mas é porque o homem não tem um cromossomo X reserva. O homem é muito sensível a alterações do cromossomo X. Então, o X é um cromossomo que tem repercussão principalmente em homem. Mas, se você for para os cromossomos com número mais baixo, 1, o 2 e o 3, por outro lado, são os cromossomos que têm maior quantidade de genes. Então, essa pergunta é muito difícil de responder, porque se você tiver uma pequena alteração no cromossomo com uma quantidade grande de genes, você pode ter uma repercussão maior na criança também. Entendi. Tá vendo? Não é tão simples quanto parece, né? Não. E quando, então, que eu mãe, eu profissional, posso encaminhar? Aí tem até uma pergunta lá na frente que perguntaram assim, quando que eu posso, né, tomar uma decisão, por exemplo, para poder ir buscar um geneticista? O que eu preciso perceber? Eu posso ir direto no João ou não? Eu tenho que fazer uma tríade, tenho que passar por um neuro, um psicólogo, enfim. E quando que deve ser feito exames genéticos? Todos os casos de autismo precisam de exames genéticos ou não? Respondendo a primeira parte, se o paciente tiver plano de saúde ou for buscar atendimento particular, qualquer um pode procurar o geneticista. O profissional de genética médica, ele é um especialista como qualquer uma das outras 40 e poucas especialidades médicas. No serviço público de saúde, como qualquer serviço de especialista, tem um fluxo pelo posto de saúde. Mas qualquer profissional, qualquer paciente pode procurar o geneticista. O fluxo geralmente é através do neuropediatra, ou do psiquiatra, ou da equipe multidisciplinar, porque são cerca de 300 geneticistas só no Brasil. Então, é uma área que muita gente ainda não conhece. E já tem essa demanda elevada. A pessoa, a indicação para procurar, ao pé da letra, é quando a criança tem um atraso de desenvolvimento ou alguma alteração corporal. O nosso corpo é muito sensível a alterações de DNA. Quando você tem alguma alteração, uma microdeleção, isso vai ter uma repercussão. Tem uma baixa estatura perímetro cefálico um pouco menor, isso sugere que pode estar faltando um pouco de material genético ali. Alterações cromossômicas estruturais. Mas qualquer quadro que saia da análise clínica, da avaliação clínica, que saia do desenvolvimento normal da criança, hoje, como tem as ferramentas, pode ser possível procurar. Mas geralmente parte do profissional que já está acompanhando. Geralmente é o pediatra que vai para o neuro, depois vai para a psicologia ou para alguém da equipe multidisciplinar. Mas é muito comum hoje em dia resolver pais ou que não engravidaram ainda ou que estão na dúvida. A psicóloga que encaminha todos os pacientes que eu vejo necessidade. Eu penso muito nisso. Quando eu observo alguma face mais sindrômica, alguma alteração de mão, de orelha, eu já falo, vamos fazer um exame genético aí pra gente ter certeza que não tem nada. Principalmente que eu trabalho hoje com diagnósticos muito clínicos. E aí, às vezes, a genética me traz um pouco mais de segurança. A tendência no médio prazo são ser todos os pacientes fazerem exame genético, independente da área. O paciente, inclusive, que não encontra a resposta agora, a gente já acompanha, porque para nós que vimos a genética evoluir do cariótipo para o CGH, com alguns pacientes já fazendo o exoma, que é a leitura completa do DNA, isso é só questão de tempo. Já tem casos de paciente de psiquiatria ou de oftalmologia que a gente já faz diagnóstico molecular de doenças que antes não tinham esse diagnóstico. Mas, basicamente, quando tem um atraso, ou os sinais, igual você falou, dos dimorfismos, já é um sinal assim que o paciente tem algum ganho de ter essa avaliação. Se não tiver, a gente é o primeiro a falar. Que é uma parte difícil também. Você virar para a mãe e falar, olha, sua outra filha não tem que fazer exame. Ela não... Entendeu? eu que o diga, né? Mas, por exemplo, aí tem até surgiu essa pergunta de uma forma muito recorrente. Porque, assim, hoje a gente fala que se o autismo está muito ligado para a genética, né?
E se não tem mais ninguém da família que tem TEA, ninguém da família tem atraso, eu preciso investigar mesmo essa criança de forma genética, ou eu só vou fazer na criança que tem TEA? Igual no caso do Rafa, a gente sabe que é Não, uma microdeleção. sim. A Laura, Não, teoricamente, não precisaria fazer, mas... teoricamente, a Sim, Laura não porque pelo que você está precisaria me fazer, contando aqui ponto. agora, Aham, pelo que você está me contando agora, cada um é cada um, certo? Mas se a gente for parar para pensar, certo. tem alguns estudos mais recentes, aí eu tô falando da psicologia. Uhum, A gente sabe que tem alguns sim. estudos mais recentes que falam que quando eu tenho uma criança com uma condição, né, de Uhum, neurodesenvolvimento afetada, posso sim ter probabilidade do irmão também ter. No consultório sim. é cheio de irmão que tem um TDAH e o outro também. Isso, a genética também pode ser assim ou não? Ó, Entendeu a lembrando que minha tudo que pergunta, não? pode na medicina pode, tá? Entendi. Tudo que pergunta pode na medicina pode. Uhum. Primeira coisa, quando acha uma alteração na criança, em uma família que tem uma criança, é investigar os pais. Como no caso que a gente está falando da Laura, os pais não têm, claro que pode ter um mecanismo que os pais estão gerando microdeleções e passar, mas isso não é documentado na literatura. Os pais não têm, a criança Uhum. está com desenvolvimento normal, ok. E saudável, tem indicação de fazer pesquisa genética de prevenção ou não. Então eu não preciso É, testar os irmãos, teoricamente. se a gente testa os irmãos quando vê que a alteração está vindo dos genitores, porque senão é um caso Uhum. novo, Tá. entendeu? Então, por Então, exemplo, quando não tem se eu caso na tenho uma família, não tem criança que com uma investigar. microdeleção. Ah, tá. Então, Sim, se o pai, por exemplo, tem a microdeleção, a criança também, automaticamente eu faço essa investigação nos irmãos. Mesmo que o irmão não apresente nenhum atraso de neurodesenvolvimento. sim. Se os pais têm alteração, isso acontece, e tem que fazer dos irmãos, porque os irmãos podem ter uma microdeleção muito pequena, sem repercussão clínica, que quando eventualmente for passar para a próxima geração, ou se acontecer qualquer coisa, a microdeleção está lá e ninguém está sabendo. Isso é muito comum. Então, Uhum. E aí se tem pode uma ser até alteração um. se tem alteração nos genitores, pode pesquisar todo mundo. Tá. Agora uma pergunta que, assim, se surgiu umas 15 vezes. Eu Hum, tenho um filho, então, com TEA. uhum, É interessante eu fazer uma investigação genética antes de ter uma tomada de decisão para engravidar de um segundo filho? Ou não? Eu sim. posso ter o segundo filho tranquilamente e depois parar para me preocupar com isso? Essa é das partes mais difíceis da consulta, que você vai do 8 a 80. Tem que fazer porque pode existir uma chance grande de vir de novo, pode ter uma chance grande de vir pior. E o outro extremo é que pode ser Uhum. uma chance pequena. A gente vai de um cenário de 25% a 50%, ou até um caso esporádico, como é o caso do Rafa. Uhum. Entendi. Mas Então é quando é o caso de interessante, né? 25, sim, você pode falar, não, igual se vocês não tivessem a Laura na época, o caso do Rafa era esporádico, tanto que a Laura não tem nada. Vamos aguardar. Mas se Calma que a gente tivesse ainda tem um uma exame causa. aí agora mês que vem. Sim. Mas como tem a questão se for um gene recessivo, se for uma alteração que pode estar vindo dos dois, ou se for uma coisa dominante, a chance de acontecer de novo é real. E aí você tem dois Uhum. caminhos. Você pode optar, às vezes, por não ter outra gestação, ou partir para alguns métodos de testagem antes de fertilizar. Então, se tiver criança na família, se tiver uma criança, um filho com diagnóstico, aí o diagnóstico molecular tem que testar, porque isso pode modificar a questão da gestação. Só que isso é muito complexo, porque isso envolve até um mecanismo, assim, você vai explicar isso melhor que da psicologia, de compensação, de querer ter outro filho para às vezes dar certo. A Uhum. leitura da probabilidade depende muito da pessoa que tá vendo isso. 25%. Para uma pessoa pode ser uma coisa assim, enorme, nunca vou ter filhos. Para outra pode ser assim, não, vale a pena tentar. E se for 50%, depende muito do contexto que os pais estão inseridos
Isso envolve também até a estrutura do casal. Se você achar uma causa atribuída àquele casal, pode ser que, se algum dos dois tiver um desejo muito grande de ter filho, pode ser que o casal até se desfaça, porque está atribuído àquela união. Então, tem que fazer, mas a conduta depois daí, em termos de expectativa e de decisão, é muito complexa. Entendi. Queria pegar aqui um exemplo, na verdade foi uma pergunta que surgiu, mas aí eu dei uma mudadinha nela aqui pelo seguinte, para a gente tentar dar uma generalizada. São 2 irmãos gêmeos, 6 anos, já tem um mapeamento, aí o termo que veio para mim foi mapeamento genético normal, feito lá quando eles tinham 2 meses, então foi feito há 6 anos. Acredito aí, pelo que eu vi aqui, deve ser um cariótipo, né? Sim. Não sei. Um dos gêmeos tem uma notória dificuldade de concentração, tá com dificuldade na alfabetização. E aí a mãe pergunta assim, o que eu faço? Né? Como que eu devo agir diante desse cenário? Eu amplio a pergunta, quando eu tenho irmãos gêmeos, a gente sabe que a gestação gemelar, ela demanda muito da família, etc e tal. Mesmo que a gente ali naquele, né, igual no caso aqui, um só tem um atraso. Seria interessante a gente fazer uma investigação genética nos 2, ou gêmeos têm uma indicação diferente, talvez já fazer essa investigação logo no começo. Como que funciona essa gestação gemelar? Essa resposta eu até gostaria de ter ela. Teoricamente, e ainda mais que os gêmeos têm 6 anos, os gêmeos sempre são os casos que a genética usa para fazer agregação. Né? Se está dando em gêmeos é porque tem um fator genético. Aí, o que está falando é que são gêmeos, não especificou se são idênticos ou não, mas um tem um atraso e outro não. A gestação gemelar pode ter repercussão em algum gêmeo por uma questão adquirida, pode ser questão de circulação, de nutrição, tem várias coisas multifatoriais aí que podem repercutir numa criança gemelar, que pode acarretar uma questão de atraso, ou se for uma questão genética, quando os 2 irmãos têm indicação, vou fazer diferente disso aí, quando os 2 irmãos têm indicação, o ideal é pesquisar os 2. Quando na teoria você podia pesquisar um só, mas se você escolhe um e o outro já tem idade para perceber isso, isso tem um preço lá na frente. Então, o ideal é sempre fazer nos 2. A questão do CGH tem o custo do exame. Para quem tem plano de saúde com a participação mais baixa, não tem problema. Mas quando o exame tem um impacto financeiro, o CGH, talvez em algum momento você tem que ter algum irmão para fazer. Isso tem que ser decisão conjunta com a família para você não estigmatizar um dos irmãos. Nesse caso, que um só tem, não sei qual mapeamento que está normal. Mas se for, vamos dizer assim, o CGH, o ideal é acompanhar para futuramente, quando eu falo futuramente, daqui a uns 4 anos, fazer o exoma, que aí vai quase fechar o que a gente tem de ferramenta de genética. O outro não tem que avaliar se o principal não teve nenhuma repercussão. Então, quando eu tenho caso de gêmeos, necessariamente eu não preciso passar por uma investigação genética. Só se realmente vier ter esse atraso, né? Não, só se vier atraso. Caso de gêmeos, não. Gêmeos normais? Gêmeos... Não, teoricamente. Não tem, não. Se um dos 2 tiver atraso, então eu faço essa postura que você me falou aí, né? Você sempre vai no caso índice. Você sempre vai naquele que tem os sintomas. Se os 2 tiverem, o ideal é fazer nos 2. Porque às vezes você pode falar assim, vamos fazer só em um, depois você vai no outro. Só que eles podem ter alterações diferentes e tem essa questão que vai além da parte de exame, que é a percepção do paciente e da família diante do que está acontecendo ali. Então, o ideal é fazer nos 2. Deixa eu ver se eu esqueci alguma aqui. Eu tentei selecionar aqui o que a gente conseguiria responder de uma forma mais geral. Tem uma pergunta aqui que... Não, eu tô preocupada com o tempo, tá? Não, preocupa não, tem. Eu tenho uma pergunta aqui que fala assim, o que você tem a dizer sobre o braço curto do cromossomo 2? Eu selecionei ela porque eu trabalho hoje, né, só com paciente autista ou com algum tipo de transtorno de neurodesenvolvimento. A grande maioria dos meus pacientes tem alteração nesse bendito 2. Isso tem mesmo relação com o autismo?
O que que tem esse cromossomo 2 aí, então? Que, inclusive, eu recebi outras duas perguntas que mencionavam alguma coisa relacionada ao 2, uma duplicação do 2, não sei o que lá. Esse 2 aí pode ter uma relação com o autismo ou não? Qualquer cromossomo, voltando, pode ter relação com o autismo. O cromossomo 2, ele é um cromossomo muito grande. A pergunta aí vai no Uhum. braço curto do cromossomo 2. Tem várias e Isso. várias deleções descritas do cromossomo 2. Tem uma que é mais descrita, que é a do 16, que é numa região 1,6 do cromossomo 2. Só que é um cromossomo com muito material genético e qualquer alteração nele pode vir a ter uma relação com quadro de autismo. No caso, Uhum. peraí um minutinho. O Rafa, por exemplo, que ele tem lá Aí, ó. 2Q37. O que você falar? Ô, João, olha aqui para você ver. A pessoa que perguntou, que é a Débora, do Circuito da Inclusão, ela até respondeu aqui agora, ó. Deleção do braço curto no cromossomo 2 para uma duplicação do braço curto do cromo 10 na posição Q31. Muito específico, tá vendo? Isso foi Posição cariótipo ou foi o P13 do braço CGH? curto. Isso foi o cariótipo, não foi? Ou foi o CGH? Estou tentando ver aqui. Não sei, ela não descreveu, ela deve responder aí pra gente. Deixa eu ver, conta aí pra gente, Débora. Ela deve contar aí pra gente isso É aí. que aí são dois Porque, na cromossomos verdade, que está assim, eu escrito. vou Tem te o ser sincera, cromossomo 2 e do cromossomo... Pode falar. eu tenho uns 8, 9 pacientes que têm duplicação, que tem alguma coisa nesse 2. Eu queria aprender a estudar essa parte genética até para entender. Porque, por exemplo, se eu tenho O, o cariótipo, ela respondeu. Enquanto profissional, eu tento direcionar as minhas intervenções para aquilo que é dificuldade do paciente. Mas em alguns sim. casos, principalmente quando apresentam uma microdeleção genética, às vezes fica um pouco mais difícil de fazer a intervenção nessa criança. Não Por sei, quê? porque se eu pegar, por exemplo, uma criança com TEA que não tem nenhum relato de microdeleção, de alteração genética, já passou por uma triagem, e uma criança com TEA com uma alteração genética, eu acredito, a minha percepção, porque eu estou falando de dois pacientes específicos aqui, é que aquele que não tem alteração genética, ele consegue caminhar. O que tem alteração genética caminha um pouco mais devagar. Faz sentido isso ou não? É só uma percepção para esses dois, por exemplo? Não, faz. É aquilo que a gente falou ali atrás. O corpo é muito sensível a alterações genéticas. Quando são alterações Uhum. de deleção, você tem uma repercussão maior, porque está faltando material genético. O cariótipo aqui, que eles mencionaram, pode ser até uma translocação, porque tem uma alteração no cromossomo 2, tem uma duplicação no braço curto, tem material genético a mais, e tem uma alteração no cromossomo 10. Não sei Uhum. se talvez teve uma troca de material genético, isso às vezes acontece, o CGH permite identificar isso. Mas sempre quando tiver deleção ou microdeleção, sempre que estiver faltando, é como se em um desses livros aí atrás de você tivesse faltando uma página. Se a Uhum. página estiver duplicada, você consegue ler ela pelo menos duas vezes. Se estiver faltando, pode ser que tenha uma informação crucial faltando. Então, qualquer criança que você acompanha, que tiver com uma alteração genética e nessa alteração for uma deleção que é detectada no cariótipo ou uma microdeleção que é detectada na hibridização genômica, isso faz falta. E Uhum. você pode avaliar pelo tamanho. Eu sempre brinquei na residência, nunca fui muito bem visto com isso, que você pode fazer analogia com o tamanho de arquivo de computador. A do Rafa é 235 kilobases. Um pouquinho muito pequenininho. Isso é muito pequeno. Quando já é em megabases, MB, são deleções bem grandes. Isso tem uma repercussão maior no desenvolvimento, inclusive na composição corporal. Uhum. Então, sobre o cromossomo 2 que você falou, não tem nada que domine o cromossomo 2, não. O cromossomo 2, talvez se a sua amostra é porque uma criança com alteração no cromossomo 2, ela vai ter mais repercussão, talvez, que uma criança com a microdeleção no cromossomo mais baixo, os cromossomos menores. Uhum. Então, não tem nada específico do cromossomo Entendi. 2, não. A não ser que ele tem muito material para ter muita alteração. Deu para Entendi, responder? João. Quase que eu tô aprendendo genética. Eu brinco muito assim com os pacientes quando eu vou encaminhar.
Porque assim, o porquê que é importante dessa investigação genética? Ver se eu tô certa. A gente às vezes pode ter, né, um resultado clínico aí incerto, igual foi o caso do Rafael, mas na grande maioria das vezes a gente consegue trazer uma qualidade de vida para essa criança a partir do momento que a gente conhece essa condição da criança. Então, por exemplo, se eu pego lá alguma coisa que já está relatada, que demonstra que essa criança tem uma questão cardíaca, que essa criança tem uma questão, igual recentemente a gente descobriu de sono, eu consigo antecipar um pouco alguma coisa. Aqui em casa tem sido muito isso. Toda vez que a gente senta para consultar com você, você sempre antecipa alguma coisa nova que surgiu na literatura e a gente vai investigar e descobre que o Rafa às vezes tem. E eu encaminho pensando muito nisso, assim. Vale a pena esse exame genético, então, para a gente tentar antecipar algumas questões mais clínicas, né? Sim, vale a pena antecipar, mas além dessa medicina de precisão que está sendo divulgada hoje em dia, que você realmente consegue direcionar. No caso do Rafa, teve a Gabriela, a Suzana que estão acompanhando, Uhum. e, e a questão da cardiologia, das taquicardias. Só que eu penso também que o primeiro ponto é tirar a culpa dos pais, Uhum. porque não adianta. Ainda mais com a gestação superestimada e romantizada como é hoje, é uma quebra de expectativa, é um luto muito grande que vive quando a criança não atende às expectativas da família, dos conhecidos e principalmente dos pais. Para a mãe isso é muito difícil, porque é muito nítido. Quando você vai trazendo que pode ter um problema, tem um, primeiro se a dúvida, ela Uma tem certeza que ela fez desconstrução, uma né? coisa, desconstrução, ela tem certeza que fez alguma Uhum. coisa, ou ela deixou de fazer alguma coisa e na verdade ela não tem culpa de nada. E isso pode trazer até um conforto, até para ela passar por uma coisa muito complexa de falar, que é ela aceitar a criança como ela é. Uhum. Então, além da medicina Exatamente. de precisão, toda João essa cortou. estrutura. Tá escutando? Qual foi a última parte que deu para ouvir? Deu para Agora ouvir? sim. Tá me ouvindo Voltou. agora? Você estava falando da desconstrução mesmo. Sim. Sim, tanto que é muito nítido assim, isso aconteceu até com a gente. Nas consultas que antecipam a iminência do diagnóstico e na do diagnóstico e na primeira consulta depois disso, você tem uma certa uma exaustão psíquica ali, e aí depois Muito a grande. pessoa aceita e vê como é que é. Aí depois disso você passa para a parte médica mesmo, que é a parte de exame, de prevenção, essas coisas todas. Mas se não tiver uma harmonia ali, se não tiver uma desconstrução do que aconteceu, e principalmente auxiliar os pais a transmitir isso, porque também fica muito assim, mas o que eu vou falar que meu filho tem? Fala, verdade, ó, tem uma microdireção no cromossomo tal, o que os outros vão entender o problema dos outros. Eu acho que Uhum. isso é a parte mais importante. Exatamente. Tirar a culpa dos pais, eles aprendem o que é, a coisa fica do tamanho que ela tem que ficar, em alguns raros casos vai ser um caso grave. Mas isso ajuda a antecipar também. Porque a gente consegue antecipar muita coisa, né? Eu falo que eu sou muito suspeita para a parte genética, porque para mim foi um divisor de águas, né? Igual você colocou aí, assim, muito notório a diferença da consulta. Eu lembro exatamente, João, o dia que você me contou do diagnóstico. A Laura tinha 10 dias de vida. Eu lembro exatamente até a roupa que a gente estava. Do quanto que foi tão marcante, significativo. E aquilo ali, você sair daquele consultório. E agora? O que que isso pode impactar na minha vida? E aí, à medida que o tempo vai passando, é igual você falou, colocar a coisa do tamanho que ela é. E quando a gente tem um diagnóstico de autismo, eu falo com muita propriedade, tanto por mim, mãe, quanto por mim, psicóloga, que atendo somente esse público hoje, o diagnóstico de autismo ele vem com um peso muito grande, né? Muito, muito grande. E aí é por isso que eu gosto dessa parte genética que você falou, que é muito exato. Então você sabe o tamanho que a coisa é. Você sabe até onde você pode ir. Então eu brinco que todo Sim. mundo tem que fazer investigação genética. Por menor que seja o atraso, vai lá no João. Apesar de que ele não tem agenda, mas vai pro João, né? É, e futuramente eu vi que alguém perguntou aí da questão do autismo adquirido. Tem hipóteses que ele pode ser. Não é vacina, não é medicação, não é nada. Pode ser epigenética. Epigenética é quando o ambiente faz uma alteração no DNA. A gente está muito longe de entender isso bem. Mas é interessante, sim, porque de cada 10 crianças,
3 ou 4 nós vamos conseguir achar, em breve vai ser em 5, em 2 anos, acredito, dos da criança e dos pais, e vai trazer mais resposta e talvez mais conforto aí. E a gente tenta ajudar os que não têm a resposta também. Exatamente. Bom, João, eu queria, assim, imensamente agradecer, tá? Pelo que a gente conversou aqui, eu acredito que vai ajudar muitas famílias, principalmente nessa questão inicial de como buscar esse processo genético, né? Entender como que funciona um pouquinho desse processo genético. Você ter disponibilizado aí esse horário, eu sei o quanto que sua agenda é corrida, o quanto que é difícil. Te agradecer, se não tenho palavras para agradecer. Queria que você falasse aí as últimas palavras, as suas últimas colocações, o que você acha importante a gente saber sobre esse tema, tá? Por mim, a gente responderia todas as outras 127 perguntas, mas a gente não tem tempo para isso. E colocar à disposição, gente. Se vocês tiverem mais perguntas, pode mandar. Se alguma coisa não ficou muito clara, pode mandar que eu incomodo o João de novo para ele responder, né, de uma forma mais particular. Coloca aí para mim quais são as suas últimas palavras, por favor. Bom, para começar, você não incomoda, a honra é minha de você ter confiado, como você disse, seu bem maior, a gente tentar a Laura, só o Rafa, né? A Laura já tem um quê de mãe aí, e a gente vai, semestre que vem a gente repete para ajudar quem não conseguiu participar, que a gente confundiu o horário hoje, né? E só te agradecer, Lu, pela confiança e por ajudar tanta gente aí. Obrigada. Eu só sou uma engrenagem nesse sistema todo que é a gente tentando ajudar os outros. Eu falo que quando a gente lida com pessoas, a gente realmente precisa ter um cuidado maior, né? E um dos grandes diferenciais, um dos motivos, eu acho que tem tanta empatia, que eu amo de paixão, doutor João Paulo, que eu indico para todo mundo é isso, o seu lado humano. Porque você consegue, durante toda a live, aí você colocou com muita cautela, com muita clareza, muito amor, essa preocupação com a família. E é o que a gente precisa ter, sabe? Porque às vezes essa família está muito fragilizada com uma pessoa que está, né, com um diagnóstico, que desconstruiu, igual você falou, desromantizou muito. E isso você tem. Muito obrigada, do fundo do meu coração. A gente vai repetir várias vezes, a gente vai colocar mais perguntas. Agora que você já está fazendo live, a gente pode fazer uma por semana, se bobear, tá? Para a gente conseguir responder mais. Pois é, muito obrigada mesmo. Muito obrigado, viu, Lu? Vou tentar deixar essa live salva. Agora só dá um sorriso para a gente tentar tirar uma foto. Para ficar bonitinho, para não pegar aqueles prints que o pessoal costuma fazer, que a gente tá feio e fica feio. Então aí você dá um sorriso bem bonito para ficar bonita a live pra gente colocar. Espera aí que eu vou tirar desse celular aqui, depois eu printo, tá bom? Pronto. Conseguiu? Consegui. João, obrigada. Saiu. Saiu. Alô? Gente, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Eu acho que eu perdi o João aqui. Eu fui printar a tela, eu acho que eu perdi o João. Vocês acreditam nisso? Bom, eu vou fechar aqui então, para ver se consigo ficar salva a live.